Paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo, né? Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, cuidado, carinho com cada um de nós. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor. Consagramos tudo na tua presença. Oh, como é bom, como é maravilhoso, né, meus irmãos? Começar um dia com saúde e agradecer a Deus, entregar o trabalho, todo dia que vai acontecer, nós te entregamos, consagramos, Senhor. Cuida dos nossos familiares, cuida dos nossos amigos, da nossa igreja, de todos. Nós te pedimos, obrigado. Amém? O Elcio vai dar bom dia para os irmãos. Bom dia, glória a Deus. Pai do Senhor essa a cadeira todos. tinha que ser trocada, né? Deixa eu trocar essa cadeira. Pai do Senhor Jesus. Essa cadeira é irritante. Olha que cadeira barulhenta, gente. Essa cadeira está toda chavetada na... Essa daqui acho que não vai fazer barulho, não. E fica barulho na live, né? Fica. Pai do Senhor a todos, Deus abençoe. Hoje, Mateus... Edna, bom dia, irmã. Calor, hein, Edna? Hoje, a hora que eu acordei, eu olhei no celular, estava 10 graus. 9 graus aqui, depois passou para 10 graus. Não tô com frio. Que bom, mas vai ali fora para você não. ver. Amém. Bom. Eu já fui lá fora, já pus o lixo, já limpei tudo, tá tudo bom. Eu não vou lá fora. Graças nós te damos por mais um dia, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui preparando nosso dia, orando, louvando, agradecendo, levantando nosso amor, nosso carinho, né? Colocando nas tuas mãos a nossa palavra, né? Que o Senhor venha nos ajudar com o teu Espírito Santo, nos ajudando a ministrar a sua palavra com sabedoria do Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ajude, fica conosco em nome de Jesus. Amém? Gostaria de falar hoje um pouco sobre mocidade. Ontem, de manhã, primeira carta de João, à noite, João, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós falamos alguma coisa do mundo que o mundo oferece para nós. E hoje eu estava tomando café de manhã, falei, vou ver o que eu vou falar hoje. Aí o Espírito Santo falou, mocidade, fala alguma coisa da mocidade. Na minha mente veio assim. E eu gostaria de falar sobre a mocidade. E se é uma coisa que velhinho conhece bem, é mocidade, porque nós já vivemos isso. Em outros tempos, né? Bem diferente de hoje. Outros tempos, outras coisas, mas nós vivemos porque a gente já passou por muita coisa, né? E eu gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Até escrevi uns tópicos aqui no meu caderninho, só os tópicos. E a Célia vai ler o João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 7, capítulo 6, versículos 66 até o 69. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Amém, aleluia. Jesus, como Deus, ele sabia, mas ele não revelou quem era. Né? Então, vamos lá. Gente, mas deve ser difícil, né? 12 homens, aí o Jesus fala assim, ó, um de vocês é o diabo. Você imagina como que fica, né? A cabeça dos outros. A cabeça de 11. A cabeça de 11. Pensando ali quem falando, quem será se não sou eu? Eu não sou o diabo.
E os 11 vão pensando dos outros 10. Esse um vai ficar pensando dos outros 11. Entendeu? Bom, mas não é esse o tema que eu quero falar. O tema hoje principal que eu queria falar é: vale a pena seguir Jesus ou não vale a pena seguir Jesus? Para quem é cristão, acha que vale a pena. Muitas pessoas acham que é bobagem, que é religião. Hoje eu acabei de colocar o Bispo Bispo Zezinho, que ele fala, né? Qual a verdadeira religião? A religião quer dizer religare, né? E ele falou, a verdadeira religião é estar ligado à videira verdadeira. Ligado à videira verdadeira. Ligado à videira verdadeira. Essa é a verdadeira religião. Todos aqueles que estão ligados verdadeiramente, né? A videira verdadeira, essa é a verdadeira religião. É aquele que está em Cristo, então, né? Vamos lá. Onde ele é a videira, ele é a videira que alimenta todo o resto, né? A seiva vem lá dele, né? A vida. Se cortar a videira, os galhos morrem, né? A gente tem que deixar esse conceito de religião, a minha é a certa, a sua é a certa. Outro dia tinha uma discussão na internet, católico contra evangélico, fazendo uma briga. A minha está desde o primeiro. Mentira, não está não. Gente, não interessa quem está. Isso não interessa. A verdadeira religião é estar ligado na verdade Ana, que é paz, Jesus Cristo. Verdade. Bom dia, dona Ana. Essa é a verdadeira religião. Quem somos Estar nós ligado na verdade. Não, é só estudar. É. Porque no mundo há uma história com H, história. Não, e a gente não Que tem lá as datas e tem tudo certinho, do outro que foi fundado, tá. Aí para com essas bobagens que não interessa, não edifica ninguém. Mas aqui, o tema principal que a Célia leu agora, de João capítulo 6, Evangelho, Jesus ele estava aqui com muitas pessoas, e ele foi duro com essas pessoas. E aí, um certo momento, aconteceu uma coisa interessante. Eles foram indo embora aos poucos, deixando Jesus, porque achou que viver dessa maneira não é bom, né? Não conseguiram. Jesus estava falando do pecado para eles. Sobraram apenas 12. Jesus falou assim, ó, e vocês também não querem ir embora? E Pedro falou assim, ó, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, o mundo oferece hoje para nós, para as jovens, para nós não oferece mais nada. Mas para os jovens, adolescentes, que o mundo oferece uma promessa para eles de fama, dinheiro, famoso na rede social, popularidade, vício, sei lá, um monte de coisa que tem por aí, tudo passa, tudo isso vai passar. Só Jesus oferece para você vida eterna com propósito de paz, alegria, de coisa verdadeira, né? Verdade. Jesus ele vai falar lá em João capítulo 10, João 10:10, é uma coisa fácil para a gente gravar, para se algum jovem estiver ouvindo essa live que vai ver, 10:10, João 10:10, é uma coisa tão bonita. Ele vai falar assim, ó, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele vai falar, e a tenham em abundância, e vida em abundância. Então, uma plenitude de vida que quem tiver em Jesus. Então, quando os discípulos foram escolhidos, eles eram jovens, todos eles eram jovens. Eles foram escolhidos jovens para eles poderem mudar o mundo, e conseguiram. Porque depois que Jesus morreu... Eva, bom dia, Eva. Bom dia, Pai do Senhor, Eva, Dona Ana, Edna. E depois que Jesus morreu, eles conseguiram.
Eles fizeram a diferença na família, na escola, na igreja. E os jovens de hoje têm que fazer diferença, mas não a diferença do jeito errado. Tem que fazer a diferença do jeito certo. Eu vi uma menina de 13 anos numa escola. Quando entrou um menino no banheiro dela, ela fez um escândalo. Ela falou: eu não sou obrigada. Ela não é mesmo. E ela exerceu o direito dela. Se ele tem direito, ela também tem. Mas aí, onde que está aí? Não, mudança de mundo. Contra pecado, contra ideologia, contra falar a verdade, que Jesus deixou para eles falar a verdade. Não deixar o diabo dominando. Um de vós é o diabo. Não deixar o diabo fazer diferença na escola, fazer diferença na família, fazer diferença na igreja, né? De repente você tem um irmãozinho brigão, tem um irmãozinho que gosta de pegar as coisas dos outros, dos colegas, e você tem que fazer diferença, né? Timóteo... pode falar, não, vai. Timóteo capítulo 4, versículo 12, está aqui na minha Bíblia, que ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti. Crianças boas com o dom do Espírito Santo, muitas, já nasce diferente. Enquanto uns nascem num berço errado, com ideologias erradas. E eles, às vezes, nem querem ser daquele jeito, mas eles são doutrinados. Mas eles sejam ensinados, como o Timóteo está falando. Deixa eu falar um pouquinho aqui agora. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente estava lá em Caldas e o Hugo pegou uma bola e foi para a piscina. E eu fiquei olhando como Deus fala com a gente através do dia a dia, das coisas que está acontecendo, né? Como o Espírito Santo, ele nos ensina. E aí, a hora que os meninos de outros meninos viram a bola, já vieram tudo correndo para cima do Hugo. Oi, amigo, vamos jogar uma bola aí? Já fizeram um time, na hora. Formaram um time, esse contra esse, jogaram o dia inteiro na maior paz que eu já vi. Sabe assim, uma união, Eu falei, nós temos que ser como criança, sabe, ser como criança. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, ali entrou um menino que usa aquele, como que chama lá, eu esqueço bem, que usa colar, esqueço o nome. Autista. Entrou um menino autista, eles incluíram o menino, trataram como, nossa, com o maior carinho, sabe assim, jogaram com o menino e juntaram tudo. Ali não tinha diferença de cor, de idade, não tinha cor, não tinha nada. Eles eram ali um time, junto, ali brincando o dia inteiro. E eu falei, a gente tinha que ser como criança na presença de Deus, né? Ser dependente do adulto, né? Dependente do adulto. O que acontece quando a bola caiu num buraco lá da planta? Eles olharam para mim como dizer, faz alguma coisa, sabe? A gente tem essa dependência de Deus, de olhar, Senhor, me ajuda agora. Agora eu não posso. E eles me olharam, não falaram nada, só para mim ir lá no buraco, enfiar a mão e pegar a bola. Peguei para eles. Depois a gente ia pro carro com o Hugo, eu falei, Hugo, cuidado, a bola pode cair. A bola caiu, foi debaixo do carro. Olhou para mim como dizer, vó, né? E a gente tem que ser assim com Deus, ser como criança, ter essa intimidade com Deus e saber que Ele pode o que a gente não pode. Ele nos ajuda na hora certa, ter essa... Não é intimidade que eu queria falar, é ter
Ai, a palavra não vem agora, mas depois eu vou lembrar. Sabe assim, dependência de Deus. Saber que eu dependo de Deus para tudo. É isso, irmãos. Foi tão lindo que eu fiquei com aquela imagem dentro de mim o tempo todo. Eu falei assim, é assim que a gente tem que ser. Tem que ser como criança, na presença de Deus, com os irmãos. Sabe, acolher a todos, abraçar a todos, sem julgamento, sem diferença. Vou continuar. Continua. Bom dia, Maria, Pai do Senhor Maria, Jesus. paz, irmã. Um abraço para todos de Observação do Paraíso. Maria, eu mandei um recado para você, depois você olha lá para mim, por favor. Não sei se está chegando, eu tô com o WhatsApp tudo danado. Vamos lá. Então, irmãos, eu estava falando sobre a mocidade e juventude. Então, as pessoas gostariam, hoje, com jovem. Então, quando eu vou falar agora de mim. Quando eu era jovem, eu entrei no ginásio, era o que era naquela época importante para nós? Além de aprender e passar de ano. Se a gente, na nossa época era diferente. Confiança, Ed, né? A palavra. A gente tem que ter confiança. E confiança confiar em Deus, em todo tempo, né? Ah, obrigado, irmã. Então, na nossa época, o que era importante? Era estar incluído no meio daquelas pessoas. A gente tinha que ser diferente. Então, o que era moda? Fumar, usar calça apertada, boca de sino. E aí a gente vai se adequando àqueles padrões, né? Padrão de mundo. E muitas vezes a gente esquece que que Jesus chamou as pessoas e nos chamou. Se a gente é jovem, a gente nasceu para construir um futuro. A gente já vai ficando velho, logo logo a gente vai morrendo, morre um aqui, um ali, um aqui, um ali. Quando vê, você fala, quanta gente já passou por aqui. E os jovens têm que continuar. Verdade. A missão. Né? Mas a gente tem que lembrar que Jesus chamou aqueles 12 homens ainda jovens para dar continuidade, para continuar, para mudar, para chamar o mundo, para ter uma ligação com o mundo espiritual, com o reino de Deus. Por isso que Jesus foi falando várias vezes, o reino de Deus é como, e foi explicando, se você ler o Evangelho. Eclesiastes capítulo 12 vai falar da mocidade, que deve preparar-se para a velhice e para a morte. Como? Fazendo coisas boas. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venham os dias maus. Jonathan. Amém? Antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas se tornem vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremem os guardas da casa e se curvam os homens fortes e cessarem os moedores para já serem poucos e se escureçam os que olham pelas janelas. Isso está falando de velhice. Então o tempo é hoje. Eu sempre falo que o tempo é hoje. Hoje. Cristo, ele fez aqui. Eu acabei de ler Eclesiastes, versículo 12, no versículo 1, para a gente lembrar do nosso Criador, na nossa mocidade, na nossa juventude. Lembra? Para quê? Porque quando você ficar velho, você fala, nossa, eu tinha uma frase, e eu confesso que na quarta-feira passada, eu fiquei o culto todo tentando lembrar ela. Em algum lugar ela estava escrito. E eu tentei lembrar essa frase no culto, tentei lembrar na viagem, eu não lembrei. Mas eu estou lembrando agora. E eu vou escrever para não esquecer mais. Essa frase é assim, ó, jovem, cuida bem do seu presente para não passar o futuro consertando o passado. Uma frase importantíssima. É verdade, né? Cuida do presente para não passar o futuro consertando o passado.
às vezes tentando, muitas vezes não dá nem para Tentando consertar. consertar o passado, né? Lembrando que Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores e imerecedores dessa graça, mas é por isso que ele morreu. Ele não esperou. Não, vou esperar você ser santo, vou esperar vocês ser todos os meus seguidores, depois eu vou morrer. Não, não foi. Então, ele morreu por nós, nós sendo ainda pecadores, né? A pergunta que Jesus fez aos discípulos naquele versículo que a Célia leu no início de João 6:67, foi o Quereis penúltimo. vós também retirar-vos, né? Vocês querem ir embora também? Vocês querem irem também? Pedro falou assim para ele, ó, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavra de De vida vida eterna. eterna. Para onde iremos, É Senhor, bonito. sem a tua É que a presença? gente lê, irmãos, milhares de vezes eu já li Como, isso. Senhor? Mas uma coisa eu falo, sabe quando você lê e passa e lê, para ler. Só esse versículo. Só tu. Essa é uma decisão que cada um de nós precisamos tomar, principalmente quando a gente é velho. E quando o mundo está oferecendo, que um dia eu preguei na igreja isso, que eu fiquei sabendo de um irmão que falou uma coisa para mim. O mundo oferece para nós tanta coisa ruim, fácil, mas somente Jesus oferece perdão e transformação. Eu vou contar o que ofereceram para o meu irmão. Eu não vou falar o nome dele. O irmão chegou para mim e falou, eu estou precisando tanto de um emprego. E uma transportadora, o cara me ofereceu o emprego de motorista, registrado, tudo certinho. Se eu não me engano, 3 mil reais por mês, uma coisa assim. Mas o cara já falou para ele, uma vez por mês tem que sumir uma carga. E está tudo envolvido. Como se fosse uma simulação de roubo. Aí ele pegou e ele falou, não, eu não participo de uma coisa dessa não, obrigado pelo emprego. Eu falei, se você fizesse, você estava vendendo a sua vinha. E o que aconteceu com ele? E aí, irmãos, ele não aceitou e ele passou um tempo trabalhando num serviço duro, difícil. Eu falei, vamos orar. E Deus abriu as portas para ele. Grandemente. Hoje ele trabalha com uma carreta nova, bonita, viaja. E não tem que roubar nada de ninguém. Conseguiu as coisas dele. Comprou a casinha dele. E aí, irmãos, eu vou falar uma coisa. O mundo, você entrar no mundo podre da corrupção e do roubo, do furto, da fraudulência, para ganhar dinheiro fácil. E se alguém pega, só ele que se lasca. Todo mundo é inocente, só o motorista que se ferra. Então, o mundo oferece isso. Oferece isso para as pessoas. Oferece caminho fácil. Na viagem, um cara de um hotel queria que eu e o Elcio, a gente falasse pro book que a gente não estava lá. Você acha que eu estava lá? Falei pro dono do hotel, mas nem você pode cobrar o que você quiser. Eu falei, você acha que é certo fazer isso? A operadora Booking fazer propaganda do seu hotel no mundo todo, aí eu chego aqui, você fala para mim. Eu falo que eu não vim, aí eu faço eu falo que eu não pude ir, aí eu cancelo. E para você não pagar. Aí para ele não pagar os 10%. Nunca que eu ia fazer. Entendeu? Eu falei, não, você pode cobrar o que você quiser. E aqui fica esse convite para os jovens, lembrando que nunca é cedo demais para servir a Deus. Eu sou cedo, ainda sou muito jovem. Eles querem que eu faça a coisa que os jovens da minha idade, não existe esse jovem da sua idade, todos nós já passamos por isso. E eu vou falar, quando você escolher o caminho certo, Deus vai estar com você e vai te ajudar. Abençoa, né? E aqui eu queria lembrar uma coisa que está escrito aqui, bem tudo, uma juventude que foi entregue a umas pequenas pessoas ainda jovens e mudaram o mundo e até hoje. E eu vou falar o nome deles. Vai começar com Davi, com José, com Daniel, com Timóteo. Que lindo, né? Leia. Tudo novinho. Com Sedaque, Mesaque e Abednego. Eu acho bonito isso.
não se contaminar com aquelas porcarias, daquelas comidas, É com as maravilhoso. doutrinas. Vocês podem trocar o nosso nome. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com nós. Conosco. Vocês podem, mas a gente não sabe nada sobre esse negócio. Eu acho bonito até a palavra. Que? Vocês não vão se dobrar? Não, nós não vamos nos dobrar. Ele nos salvando ou não, nós vamos continuar adorando Ele. Ele nos salvando da fornalha E ou assim, não, nós vamos estar adorando Ele. E aqui, irmãos, esses meninos que Jesus escolheu ainda jovens na sua mocidade, escolheu a dedo, mesmo sabendo que um deles era o diabo, eles prepararam um mundo de uma tal forma que até hoje Nós estamos aqui até hoje. Nós que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus Cristo, tentamos ser, pelo menos, fazer as coisas como Ele gostaria que nós fizéssemos e estivéssemos lembrando dessas coisas que Jesus falou. Morreu por nós, é que eu vou escrever nos tópicos. e aprendendo, né? Morreu por nós sendo ainda pecadores. A gente deve procurar Jesus, não é quando a gente virar santo, não. Amém? Amém. Então eu gostaria de falar, já falamos Vamos muito sobre orar. esse tema, né? Aqui não é uma live, não é um culto, não é uma pregação, é apenas uma palavra para a gente refletir, né? Mas eu gosto de escrever, eu tenho um caderno cheio, eu vou escrevendo para não repetir, né? Eu escrevo aqui, ó, hoje falei isso. Porque é muita coisa, né? Agora eu vou escrever Amém. aquela frase. Amém, irmãos. Vamos Né? orar, né? Orar. Jovens, Orar pelos jovens. cuida bem do seu presente para não passar o futuro consertando o passado. Vamos orar por todos os jovens. Esse né? jovem que a Eva escreveu O tem Jonathan, problema né? com vícios. E todos, o Brunos, os Eduardos, que a gente ora aqui, tem vários Brunos, vários Eduardos que tem problema com vícios sérios. Tá aqui, junto, no caderninho de oração, agora Jonathan, né? Nós queremos que Deus toca, liberta, cura, e nós entregamos esses nomes na presença de Deus Todo-Poderoso, na certeza que Deus está quebrando as correntes, os grilhões, os amarras, né? Muitas vezes estão amarrados, e o nosso Deus é o Deus que abre, que tira as amarras, quebra os grilhões. É um Deus lindo, maravilhoso, nós cremos. Nós entregamos o Donizete Bueno, o Pedro, está fazendo tratamento, né, Eva? Eles. Pedimos pela aposentadoria do João, esposo da Eva. A Luana, tratamento de câncer. Ademir e família, Julinha, Emanuele, Tatiane. Eu vou ter que ir riscando aqui, que tem tantos nomes. E tem gente, Ana, que está acamada, que mais? O Vinícius, entregando o Vinícius na mão de Deus Todo-Poderoso. Todos os dias, gente, coloca o Vinícius nas suas orações, por favor. Tá aqui desse lado de cá, peraí. Thalita, a Kátia, a Renata, a Thalita, a Estevão, Lucas, Rosilda, Rose, a sogra da Carol, Fabiano, Giovana, Jéssica, Lorena, Hugo, o Renato, o William Melo, Eduardo, Rosilane e todos. Vamos entregar a Nair Fernandes da Silva e o Antônio, né? O Antônio que é ele falou que é de Ribeirão, né? O Antônio. São Antônio de São Ribeirão. Antônio de Ribeirão está fazendo tratamento de câncer, irmãos. Vamos entregar ele, o Leonardo, Danilo, o sobrinho do Maurinho. E todos, tem muito nome, e a gente vai entregar tudo na mão de Deus Todo-Poderoso. Amém? Aqui está o caderninho. Aonde a gente vai, a gente leva o nosso caderninho, a gente vai colocando os nomes e vai junto, orando pelos nomes. A gente fala, Senhor, tem tantos nomes, tem nome que não foi falado, mas o Senhor conhece. E Ele visita cada um, e Ele toca, Ele cura, Ele liberta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, mais importante do que a cura do corpo, a cura física, é a cura da alma, né? E nós entregamos, Senhor, que Ele venha curar, libertar todos, em nome de Jesus.
Amém, amém, amém. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Hoje à noite nós estaremos orando pela palavra. Sim. Em nome de Jesus, pedimos que o seu Espírito Santo esteja conosco durante Venha todo o dia. falar. Venha né? falar. Usa cada um com Usando sabedoria. Sabedoria do alto. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar a amém. benção apostólica para a gente trabalhar, né? O solzinho já está raiando aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Todos dizemos que Amém. Deus é por nós. Quem será contra nós, E Edna? agindo Deus, quem Quem impedirá? impedirá, Edna? Ninguém vai impedir. Ninguém, Então, né, que Deus Ana, abençoe. Pastora Maria, Fique na paz do Senhor e até Sandra, todos que entraram. Até amanhã, se Deus nos permitir, né? Nessa hora, 10 para 7, por aí a gente entra. Fique na paz e chuva de bênçãos. Edna, com Deus. Amém? Amém. Ó, já coloquei meu esterco lá na minha plantinha, tá toda linda. Obrigado, Edna. Com Deus, até amanhã. Amém.